Não, fica aqui mesmo. Amém. Da parte do nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir em João, o Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler os versículos do 22 ao 27 e do 51 ao 57. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 27 e versículos do 51 a 57. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Estava difícil a palavra. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Amém. O que aconteceu nessa passagem aqui? Jesus, a caminho da Judéia, estava realizando muitos milagres, muitos sinais. Com isso, uma grande multidão decidiu seguir Jesus. E mesmo após Jesus atravessar o Mar da Galileia, essa multidão continuou seguindo Jesus. Jesus, atravessando o Mar da Galileia, foi com seus discípulos se assentar no monte. E Jesus, levantando seus olhos assim, viu que tinham 5.000 homens, uma multidão de 5.000 homens vindo ter com ele. A Bíblia não conta mulheres e crianças, mas a gente imagina que eram mais ou menos 20.000 pessoas. E aí que acontece aquele maravilhoso milagre, que todos nós conhecemos muito bem, que de 5 pães e 2 peixinhos, Cristo alimentou cerca de 20.000 pessoas. Não é para menos que aquela multidão se impressionou e queria proclamar Jesus como rei. Só que eles queriam proclamar Jesus como um rei terreno, um rei político. O reinado de Jesus não era político, era espiritual. Sabendo disso, Jesus se retirou sozinho para o monte. De noitinha, os discípulos pegaram o barco e atravessaram para Cafarnaum. Como a gente sabe, Jesus no meio da noite pegou uma caroninha com os discípulos, veio andando por cima das águas, pegou uma caroninha no barco. Teve uma intercorrência ali que o pessoal ficou meio assustado, mas quando viram que era Jesus, ficou tudo bem. E logo que Jesus entrou no barco, logo eles chegaram do outro lado. Aí que entra a passagem que a gente leu. O povo acordou de manhã. Cadê Jesus? Cadê os discípulos? Vamos tratar de procurar eles. A gente pensa que foi uma atitude maravilhosa, foi uma atitude muito boa. Foi uma boa coisa que eles fizeram. Não acharam Jesus? Vamos procurar. A gente, numa primeira lida, sem ver o restante, acha que foi bom o que eles fizeram. Só que Jesus
expõe o verdadeiro sentimento daquela multidão. No verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão vindo a mim por causa de coisa, por causa de bens materiais, para buscarem satisfação em coisas físicas, em coisas materiais, em coisas terrenas. Vocês não estão vindo até mim porque eu sou o Messias, porque vocês viram os sinais e constataram que eu sou o Messias que haveria de vir. Não, vocês estão vindo atrás de mim por causa de coisa material. Parem de se preocupar com isso, parem de trabalhar por causa disso, parem de buscar satisfação em coisa que não satisfaz de verdade. Esse foi o diagnóstico de Jesus para aquela multidão. Vocês estão vindo até mim por causa de coisas. Vocês não estão vindo até mim por causa de mim. Vocês estão vindo por causa de coisas. Aí, como diz o nosso pastor Levi, convido vocês a considerar esse diagnóstico para a gente também. Quantas vezes a gente acaba buscando satisfação, alegria, conforto, felicidade, gozo em coisas deste mundo? Quantas vezes a gente busca um dinheiro, num relacionamento, num bem, numa propriedade, num status, numa espécie de poder, num cargo? Poderia passar o resto da noite citando coisas que a gente busca a felicidade. Então, é um convite a todos nós, inclusive a mim, a considerar esse diagnóstico que Jesus deu para aquela multidão. Temos buscado satisfação em quê? Em Cristo ou em coisas? Porque temos vivido um tempo de insatisfação geral. Temos visto a humanidade correndo para cá, correndo para lá, buscando aqui, buscando acolá, um meio de satisfazer sua alma, um meio de preencher o vazio do seu coração, preencher o vazio da sua alma. Em diversos lugares, diversas possibilidades. Sejam bens, sejam experiências, seja o que for. É ou não é verdade? Essa semana, terça-feira, eu estava mexendo no Instagram, nos stories, e apareceu uma enquete para mim. Você acredita que o dinheiro traz a felicidade? Eu respondi, não. Eu sei o que é a felicidade. Mas 89% daquelas pessoas que responderam aquela enquete disseram que sim, o dinheiro traz a felicidade. Mas isso é uma mentira. É uma maldita mentira. Dinheiro nenhum, coisa nenhuma, cargo nenhum, diploma nenhum, nada traz a felicidade verdadeiramente. Isso tudo é mentira, nada disso traz a verdade, nada disso traz a felicidade. Temos vivido um tempo de sede e fome por algo que nos sustente de verdade. Temos buscado onde? Em fontes vãs, em cisternas rotas, em represas com água podre. É isso que estamos tentando matar, é assim que a gente tenta matar a nossa sede, com água que não é para beber. Eclesiastes 2, Salomão nos mostra que ele experimentou tudo nessa vida que ele poderia experimentar. Tudo que os olhos dele olharam e desejaram, ele teve. Tudo. Carros, mulheres. Ele teve 1000 mulheres, inclusive, que Deus me livre. Uma só tá mais do que bom uma só. Ele teve 1000 mulheres. Coitado. Ele teve 1000 mulheres, teve servos. Ele teve servo tendo filho que era servo dele, e esses filhos também tiveram filhos que continuavam sendo servos dele. Ele teve pomares. Ele tinha açude para alimentar, para regar esse pomar. Ele tinha casas. Ele tinha construções, bens. Ele tinha de tudo. E no final, o que ele constatou? Nada. Isso não vale nada. Isso tudo é vaidade. De nada tem valor isso, na verdade. Eu corri atrás disso daí, mas foi como correr atrás do vento. Porque, como Salomão dissesse que sentia um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque ficava dando volta
não tinha satisfação verdadeira. Porque talvez para mim seja fácil dizer que buscar satisfação em coisas terrenas seja errado. O que eu tenho? Mas Salomão teve tudo. Salomão teve tudo. Ele era o rei. Não existia o rei maior do que ele em Israel. Ele era rei. Ele tinha tudo. E no final da vida dele ele constatou: é inútil. De nada valeu. Todo esse esforço de nada valeu. É como correr atrás do vento. É isso que é. E esse é o diagnóstico de Jesus para a humanidade também. Vocês têm buscado pão, vocês têm buscado água, vocês têm buscado satisfação, vocês têm buscado dinheiro, buscado lucro. Vocês não têm buscado algo que satisfaz de verdade, algo que preenche o vazio que tem na alma de vocês. Esse é o diagnóstico de Jesus para a humanidade, para aquela multidão, para nós. Mas ele apresentou a solução também para aquelas almas cansadas, para aquelas almas vazias de propósito. Ele. É como se Cristo olhasse para aquela multidão: pessoal, vocês têm que procurar a mim. Vocês estão com fome, mas só eu posso sustentar vocês de verdade. Verso 55 que a gente leu: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Gente, que palavras mais ternas. Vocês têm corrido, se esforçado para buscar satisfação naquilo que não vai satisfazer. Vocês têm estado com fome, têm procurado pão velho, pão amanhecido. Vocês têm estado com sede, têm procurado água suja para beber. Mas não, olhem para mim. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de águas vivas. Satisfaçam-se de mim, sejam plenos em mim, sejam completos em mim. Salmo 23 é isso: meu pastor, nada me faltará. Fala de completude com Cristo, com o nosso pastor. Se nós temos o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. Só Ele pode nos satisfazer, pode nos completar, pode nos dar alegria verdadeira. E um bom exemplo disso é Paulo. Filipenses capítulo 3, versos do 5 ao 8. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ainda que Paulo tivesse todas essas virtudes, todas essas coisas boas, digamos assim, ele considerava isso tudo como refúgio. Nós sabemos que refúgio pode ser traduzido como fezes, como excremento, mas a palavra que Paulo usou foi bem mais agressiva. É como se Paulo dissesse assim: tudo perto de Cristo é M. Não falarei a respeito a todos vocês, mas é isso. Tudo perto de Cristo não passa disso. Não passa de bolo fecal. Não passa de nada. Você consegue imaginar como realmente considerar que as outras coisas são menos do que nada perto de Cristo? Uma citação que eu gosto demais de Lutero é a seguinte: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. E o que importa realmente não é a situação, não são as coisas que nós temos, que nós deixamos de ter, mas é se Cristo está ou não conosco. Nessa quinta-feira,
também estava conversando comigo hoje, contou que uma moça veio pedir oração para ela. Essa moça veio em prantos para ela, não conseguia falar, só disse que queria pedir oração. É uma moça muito bem de vida, ela e sua mãe são mulheres de posse, vivem em um bairro muito nobre de Curitiba. A minha mãe até me contou brincando que ela achou que a menina ia pedir oração pelas contas, por dinheiro, algo do tipo. Mas não precisava, porque a menina era rica. É rica ainda. Ela chegou, após alguns minutos, se debulhando em lágrimas. Eu quero pedir paz. Porque eu não tenho paz. Eu não consigo colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não me falta nada, mas eu não tenho paz. Esse foi o pedido de oração daquela moça. Dinheiro, coisas, nada trazem a felicidade verdadeiramente. Nada. Porque o que realmente importa é Cristo. É somente Cristo que importa. Ele é o centro. Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro da criação, Ele é o centro das nossas vidas. Colossenses 17 diz que Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Tudo foi criado. Cristo, para Cristo e por meio de Cristo. Tudo. Aí eu vou citar duas parábolas que eu acho que são as que eu mais sou apaixonado na Bíblia. Porque Cristo é como um tesouro que um homem encontra no campo. O homem encontra esse tesouro no campo, ele volta para sua casa cheio de gozo por ter encontrado aquele tesouro. Ele vende tudo que ele tem. Tudo que ele tem ele vende para aquele campo, mas não pelo campo, mas pelo tesouro que ele encontrou. Cristo é esse tesouro. Cristo ainda é uma pérola que um comprador de pérolas encontra, a maior pérola, pérola de maior brilho, de maior valor, de maior fulgor. Ele vende tudo o que ele tem para ter aquela pérola. Claro, é bom a gente deixar claro aqui que é lícito, é bom, é agradável que nós trabalhemos para conquistar as coisas. Isso é ótimo, Deus quer que nós façamos isso, trabalhemos para conquistar as coisas. Temos a Esther aqui, está começando a galgar os degraus na sua vida profissional. Isso é maravilhoso, gente. É Deus que tem a capacitado para tal. Amém. Ano que vem estarei construindo a minha família com a Fernanda. Glória. Isso é maravilhoso, isso é obra de Deus. Uma mulher só, né? Uma só. Deus me Eu livre, mas assomo. Tá no só uma pacote só, e mesmo. olha lá. Esse é plano de Deus pra gente mesmo, pra gente crescer, viver bem. Se esforçar pelas coisas, mas o nosso coração não pode estar nisso. Quem lembra da mímica que eu fiz? Todo mundo deu risada, mas riu. Qual que era a mímica? Lembra da mímica? Qual que era? Aonde está o seu coração? Como que é mesmo? O seu tesouro está no teu coração. Exatamente. Muito obrigado. Não tem por onde. Nosso coração Chicote. está nos nossos tesouros. Nosso coração está no nosso tesouro. Onde que tem que ser o nosso tesouro? Não deve ser nas coisas. Não deve ser na minha profissão. Não deve ser na minha esposa, na minha noiva, na minha família. Não deve. O meu tesouro não é isso. O meu tesouro é Cristo. Amém. O único tesouro que nós temos de verdade. Único algo de valor que nós temos é Cristo. Ele não é o nosso bem mais valioso, mas Ele é o nosso único bem valioso. O único. Que possamos parar de perder tempo em buscar coisas terrenas, coisas que não satisfazem de verdade, coisas corruptíveis, passageiras e vãs, mas que a gente venha dedicar o nosso tempo para servir a Deus. Que nós venhamos trabalhar pela comida que subsiste, a eternidade que é nosso Cristo. Finalizando, João 6, 56 e 57. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe para que nós possamos aprender a tomá-lo, a tomar a Cristo como o que Ele realmente é. Nosso tesouro valioso, nosso tesouro mais valioso, aquela pérola de maior fulgor, aquele tesouro no campo, que possamos tomar a Cristo como o que Ele é, o eu sou. Amém? Amém. Então, amém. Glória a Deus.